Então, boa tarde a todos, todas e todes. Bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao nosso 6º seminário da linha de pesquisa em etnicidade, raça, classe e gênero nas Américas, uma linha de pesquisa do programa de pós-graduação em Ciências Sociais, com área de concentração em estudos comparados sobre as Américas, do Departamento de Estudos Latino-Americanos. Hoje nós recebemos com muita alegria a nossa colega Lília Gonçalves Magalhães Tavolaro, que apresentará o seminário sobre estudos latinos e a América Latina, contribuições e limites para a desprovincialização do conhecimento sobre as Américas. O nosso seminário de hoje estará sendo gravado, então, oportunamente, eu vou disponibilizá-lo para os estudantes, professores, técnicos da Universidade de Brasília, através da plataforma do Stream, que é a plataforma da Microsoft, que a UNB aderiu recentemente. Ilha, nós não temos aqui um tempo limite para sua apresentação, eu mencionei apenas para você que nós temos feito apresentações em torno de 30, 45 minutos, muito em função desse formato à distância, né? Então, para a gente não ficar muito extenuado na tela, mas sinta-se em casa e totalmente à vontade para usar o tempo que for necessário para a gente poder conhecer melhor seu trabalho, suas ideias. Temos certeza que vamos aprender muito na tarde de hoje com a sua pesquisa. Temos nossos estudantes da pós-graduação, nossos colegas. Seu trabalho também está sendo televisionado, digamos assim, para os nossos colegas na UNILA, que estão muito interessados nessa discussão. Nosso colega Clóvis Briguente, que atua lá, divulgou seu seminário junto ao pessoal da UNILA. E com isso a gente atualiza o que foi o espírito inicial dessa atividade, que foi nos tirar do isolamento da quarentena. Então, nós começamos esses seminários da linha de pesquisa para a gente se colocar em contato, para a gente poder se ver, para a gente poder se ouvir, e saber que a gente continua interessado no que nós estamos fazendo e dispostos a continuar aprendendo e praticando as ciências sociais. Então, novamente, com muita alegria, eu te passo a palavra e estamos prontos para ouvi-la. Bem-vinda. Obrigada, Christian. Na verdade, eu preparei minha fala em benefício do tempo, para eu poder me organizar melhor também e poder expor, né, as coisas que eu tenho para contar para vocês, na verdade, né, hoje, de uma forma mais organizada e mais sistemática. Né? E eu estou feliz porque eu vejo aqui vários colegas e alunos queridos, estudantes, que a gente já tinha tido a oportunidade de estar juntos no semestre passado, e eu tenho a alegria de vê-los e vê-las aqui hoje de novo. Né? Eu quero começar agradecendo ao Christian, né, que eu entendo que é o organizador desse evento, pela oportunidade que me concedeu para fazer essa exposição, né, que, na verdade, são algumas reflexões que resultaram da minha pesquisa de pós-doutorado que eu realizei entre agosto de 2019 e junho de 2020 na Universidade da Califórnia, em Santa Cruz, com apoio da FAPDF, através da seleção realizada no âmbito do PPG-EXA, né? E a pesquisa, dentre outras coisas, procurou compreender e elucidar a relação entre os chamados latino, ou também em função da sua atual estreita conexão com as abordagens queer e de gênero, que eles, Latinx, né? Assim eles têm se chamado, né? Os Latino ou Latinx Studies, a relação entre eles e os Latin American Studies, né? Que eu vou chamar assim em inglês para a gente entender que esses são campos de estudo que estão situados nos Estados Unidos, né? E aí, eu não vou chamar estudos latino-americanos, porque a gente também tem a nossa tradição de estudos latino-americanos desde a América Latina, mas não é o caso. Né? Eu estou me referindo aqui às relações entre os Latino, Latinx Studies e os Latin American Studies, que são desenvolvidos nos Estados Unidos, e da relação entre esse campo de estudos, né, os Latinx e os Latin American,
realizados nos Estados Unidos com a América Latina, né? E os efeitos dessas relações sobre a produção do conhecimento sobre as Américas, né? E por quê? Por que fazer essa pesquisa nos Estados Unidos? Por que os Latino Studies? Por que estudar essa relação, né? Porque os Estados Unidos abrigam atualmente um número considerável, né, importante de centros e programas que estão voltados para o estudo da América Latina e os latino-americanos, né? E esses estudos, historicamente, contribuíram, né, ou atribuíram, na verdade, sentidos e significados muito específicos e também, em larga medida, muito parciais e locais, enfim, provincianos sobre a América Latina, os latino-americanos e as Américas de um modo geral, né? São sentidos e significados que, inclusive, informaram a sua política externa, influenciaram agendas políticas e de pesquisa mundo afora, né? Não se restringiram aos Estados Unidos. No que diz respeito à minha trajetória profissional e intelectual, eu diria que é um tema que combina duas linhas de pesquisa nas quais eu venho atuando, né? Uma que compreende os estudos sobre identidade, raça e etnicidade, né, que é a linha de pesquisa aqui do programa na qual eu atuo, com ênfase sobre as categorias, identidades étnicas e raciais no contexto das lutas políticas e sociais e das ações afirmativas, e a outra que se volta para a pesquisa sobre a produção institucional do conhecimento sobre a América Latina, as suas narrativas, representações e agendas, que eu desenvolvo a partir de uma colaboração com um projeto coordenado pela minha colega, professora Flávia Barros, aqui do Departamento de Estudos Latino-Americanos também, e que também contou com o apoio da FAPDF, né? Bom, a minha estada em Santa Cruz não poderia ter sido mais apropriada para realizar a minha pesquisa, na verdade, né? Porque a Universidade da Califórnia, Santa Cruz, aqui, que a gente conhece pela sigla UCSC, né? É uma das poucas a acomodar um departamento de estudos latinos e latino-americanos, né? Que eles chamam de LAOS, Latin American and Latino Studies, né? E que visa empreender uma abordagem hemisférica das Américas, através da combinação da perspectiva crítica dos estudos étnicos e raciais com os estudos de área sobre a América Latina. Então, foi criado em 1994 como uma área de concentração na graduação, né, os Latin American and Latino Studies. O programa de Latino e Latin American Studies da UCSC se tornou formalmente um departamento em 2001, e o seu programa de doutorado teve início em 2014. Né? Então, foi o primeiro programa de doutorado a combinar os Latino Studies e os Latin American Studies nos Estados Unidos. Né? E é interessante porque quando eu fui para lá, eu não sabia dessa história, né? Eu sabia que eles tinham um programa que combinava esses dois campos de estudo, mas eu não sabia que tinha sido o primeiro programa, né? Então, nesse sentido, de fato, eu estava num campo fundador, e que foi muito interessante para mim, né? Então, ali eu tive a oportunidade de estar entre pesquisadores latinos, latinas, latinex, né, descendentes de latino-americanos, nascidos e formados nas instituições acadêmicas estadunidenses, né, nascidos nos Estados Unidos, formados nas instituições acadêmicas estadunidenses, pesquisadores latino-americanistas estadunidenses formados em centros e programas de estudos de área, e pesquisadores latino-americanos formados em instituições acadêmicas na América Latina e que vivem e atuam profissionalmente nos Estados Unidos há muitos anos. Essa é uma observação importante para o que eu pretendo elaborar mais adiante na minha exposição, né? Também lá eu tive acesso ao acervo digital impresso, de que eles dispõem em uma seção especial da biblioteca sobre a história do Laos, né, do Latin American and Latino Studies Department, e do Chicano Latino Studies Center, que antecedeu esse departamento, né? Assim como há inúmeros artigos, livros produzidos pelos Latino Studies. E eu me beneficiei enormemente do fato de que os Latino Studies são um campo, né, muito autorreflexivo, né, o que facilitou bastante a minha pesquisa sobre a história dos Latino Studies, a sua situação, status institucional, a sua posição no campo acadêmico, né, e a sua relação com os Latin American Studies e a América Latina.
Além disso, eu também contei com a disposição, né, de outros atores muito importantes na história da fundação e da consolidação dos Latino Studies nos Estados Unidos, que atuam em outras universidades, né, nos Estados Unidos, e que me concederam entrevistas por Skype. Né? Então, aqui eu vou apresentar, né, algumas reflexões suscitadas por esse material que eu coletei e que ainda estou decifrando, né? Então, para entender o significado da combinação entre Latino e Latin American Studies para o conhecimento sobre a América Latina e as Américas nos Estados Unidos, é preciso dizer primeiro que os estudos e as pesquisas sobre a América Latina e a experiência social dos latino-americanos ou dos seus descendentes nas Américas, eles se constituíram e se consolidaram a partir de campos de estudo muito distintos na academia estadunidense, né? Tanto no que diz respeito às suas origens sociais e institucionais, quanto no tocante ao modo como esses dois campos enquadraram os seus respectivos objetos. Né? Então, desde a perspectiva dos estudos de área, ou dos Latin American Studies, no caso, a América Latina foi principalmente abordada como uma região, né, com experiências econômicas, políticas e socioculturais próprias, completamente distintas, se não, como categoriza o João Férez Júnior, assimetricamente opostas, né, àquelas experiências supostamente características da América anglo-saxã, e mais especificamente dos Estados Unidos. Né? Já no âmbito dos estudos étnico-raciais, os latinos, né, que inicialmente foram abordados a partir dos estudos chicanos, porto-riquenhos, cubanos e assim por diante, né, e as suas experiências como colônias internas dos Estados Unidos, eram o foco principal de análise, né, enquanto a América Latina, desde o ponto de vista dos Latino Studies, seguia também, né, concebida como área, região ou objeto ainda dotado de uma certa exterioridade em relação ao cenário nacional estadunidense, e, portanto, fora do seu escopo de análise. Né? Essa diferença quanto à definição e ao enquadramento do objeto refletia, na verdade, origens sociais epistêmicas distintas que também gozavam de graus muito desiguais e de prestígio no campo acadêmico e institucional. Né? Os estudos de área surgiram em estreita conexão com a agenda imperialista dos Estados Unidos no contexto da Guerra Fria e se consolidaram institucionalmente com investimento pesado de agências de fomento, né, privadas e governamentais, à pesquisa em instituições acadêmicas e científicas com o objetivo de produzir conhecimento que fosse capaz de assegurar os interesses nacionais estadunidenses e a sua posição hegemônica no mundo. Do ponto de vista epistemológico, os estudos de área se mantiveram em larga medida comprometidos com as perspectivas teóricas das ciências sociais produzidas a partir dos Estados Unidos e da Europa Ocidental, né? Que, como aponta Juan Poblet, que é um docente pesquisador do Laos, né? Estados Unidos e Europa eram concebidos como uma espécie de não-região, né? Ou não-regiões, de onde emanavam conhecimento ou práticas culturais neutras e universais, né? Em relação às quais as demais regiões eram, essas sim, definidas como áreas, né? Com características singulares e desviantes do centro. Então, esses eram os estudos de área, né? E a origem dos chamados Latin American Studies. Já os estudos étnicos e raciais, que é o berço dos Latino Studies, conhecidos como tais hoje em dia, né, vieram na esteira das reivindicações das minorias étnicas e raciais no contexto das lutas pelos direitos civis e da promoção de políticas públicas de ação afirmativa nas décadas de 60 e 70, né? E eles reivindicavam a inclusão nos currículos universitários de abordagens e perspectivas que refletissem as suas respectivas línguas e culturas, histórias, etc. Né? Esses grupos e coletividades, eles viam as instituições do conhecimento, as universidades, né, como um lugar por excelência da promoção e da propagação de visões e interpretações colonialistas e assimiladoras, né, que acabavam desvalorizando e invisibilizando as especificidades culturais, assim como as contribuições e a agência das minorias étnicas e raciais para a história, né, e a produção do conhecimento artístico e cultural nos Estados Unidos.
Mas, a partir dos anos 90, um conjunto de fatores de diversas ordens, né, corroborou para que se construíssem pontes institucionais entre esses campos aparentemente opostos, né, ou historicamente opostos, eu diria, não é nem aparentemente. Campos historicamente opostos de estudo, que também alterou, né, as abordagens e as perspectivas até então predominantes em cada um deles, né? No que diz respeito aos estudos étnicos e raciais, se observou houve uma aglutinação dos programas e centros que antes eram separados por categorias que evocavam a origem nacional dos seus precursores. Então, ticano, porto-riquenho, cubano, né? Estudos ticanos, porto-riquenho e cubanos foram aglutinados em programas ou centros abrigados sob uma categoria guarda-chuva latino, né? E isso se deveu, em parte, à intensificação e à diversificação também, né, dos fluxos migratórios de imigrantes que eram provenientes da América Latina e do Caribe, né, e que, em função da revolução tecnológica e informacional, diferentemente dos imigrantes da primeira metade do século XX, mantinham outro tipo de relação com seus países de origem, né? Mantinham vínculos muito mais simultâneos, imediatos, né? Estreitos e cotidianos, não apenas familiares, mas também profissionais e políticos com seus países de origem, né? São os que a Nina Glick-Schiller chamou de transmigrantes, né? Então, só para que a gente tenha uma ideia do impacto das migrações latinas para os Estados Unidos, né, nas décadas de 80, 90, a partir da década de 80, se intensificando, né, segundo o relatório da ONU de 2016, os imigrantes que vinham dos países latino-americanos e do Caribe eram quase 50% de toda a população de imigrantes nos Estados Unidos, né? E conforme as estimativas do censo estadunidense, até 2050, os latinos serão 1/4 da população dos Estados Unidos, né? Então, essas são transformações importantes que levaram alguns pesquisadores do campo dos Latino Studies, como Juan Flores, a destacar que, nesse novo contexto, os Latino Studies se afastam, né, do nacionalismo cultural dos seus fundadores, né, dos precursores dos Latino Studies, dos estudos chicano e porto-riquenhos, e, sob a influência dos estudos pós-coloniais, feministas e queer, né, lançam mão da perspectiva de fronteira como um ponto de partida para a compreensão e interpretação das identidades coletivas, o que, no modo de entender do Juan Flores, conduz, aí eu cito ele, né, a noções mais complexas, interativas e transgressoras acerca das diversas e híbridas posicionalidades que são, aliás, próprias da experiência do migrante ou transmigrante no contexto atual de globalização. Mas a gente também não pode desconsiderar, além disso, o papel determinante que teve a crescente influência da cultura corporativa na universidade, né, e das parcerias entre universidade e mercado, quando, então, houve um investimento em áreas tecnológicas em detrimento das humanidades, né, combinado a um discurso da necessidade de otimização de recursos, e que acabou impactando negativamente sobre os estudos étnicos e raciais, e particularmente sobre os Latino Studies, né, forçando os Latino Studies a se fundirem em departamentos disciplinares ou de caráter regional mais abrangente. Então, foi também nesse contexto político institucional de otimização de recursos que os Latino Studies e os Latin American Studies se combinaram e convergiram para formar o mesmo programa, centro, departamento, né? E foram submetidos, nos dizeres de uma pesquisadora que atua no Laos, né, à categoria outros, sugerindo com isso que foram também relegados a um status inferior na universidade, né? Agora, para além desses constrangimentos institucionais e orçamentários, também havia, entre os pesquisadores de ambos esses campos, dos Latino e dos Latin American Studies, né, a percepção de que o contexto contemporâneo requeria, sim, novos tipos de abordagem, né? Do lado dos Latino Studies, a presença cada vez maior dos chamados transmigrantes requeria abordagens que não só superassem o nacionalismo cultural, que tinha caracterizado os estudos étnico-raciais chicanos e porto-riquenhos da década de 70, mas que também estabelecessem uma ponte com os estudos sobre e desde a América Latina, sob o viés da economia política,
com o objetivo de compreender os processos econômicos, sociais e políticos de ordem transnacional que condicionavam esses novos fluxos migratórios e as experiências desses novos migrantes latinos nos Estados Unidos. Então, sob este ponto de vista, a ponte com os pesquisadores latino-americanistas voltados para os estudos da América Latina era algo não só natural, mas necessário. Quanto aos Latin American Studies, a presença notória e massiva da América Latina nos Estados Unidos, né, por meio dessas experiências dos transmigrantes, e a influência crescente das abordagens dos estudos culturais, pós-coloniais, pós-estruturalistas, feministas, queer, né, nas áreas de ciências sociais e humanas, acabou tornando também inevitável o diálogo dos estudos dos Latin American Studies com os Latino Studies, né? Então, em vários dos programas de Latino e Latin American Studies, né, que combinam esses dois campos de estudo, essa combinação se traduziu numa ênfase sobre uma abordagem que eles chamam de transnacional ou hemisférica, não só sobre a América Latina e os latinos, mas sobre as Américas, né? Então, para os pesquisadores envolvidos nesses programas, diante da perspectiva de que os Estados Unidos se tornem um dos países com maior concentração de população de origem latino-americana nas Américas, nas próximas décadas, né, é necessário repensar criticamente as fronteiras que separam dicotomicamente a América anglo-saxã da América Latina, né, e desenvolver estudos que contemplem a experiência latina nos Estados Unidos como parte de um processo histórico, político, econômico e cultural mais amplo, que envolve as históricas interconexões e relações entre os Estados Unidos, América Latina e o Caribe, que são agora intensificadas pelos processos de globalização. Isso implica apontar não só para formas culturais híbridas, né, através das quais os latinos se expressam e definem as suas identidades no contexto estadunidense, mas também para o papel determinante do imperialismo e do colonialismo estadunidense sobre as desigualdades continentais que alimentam os fluxos migratórios contemporâneos, assim também como sobre o modo como os latinos e latino-americanos são representados nos Estados Unidos. Então, essas abordagens hemisféricas e transnacionais, elas problematizam a autoimagem da própria nação estadunidense como uma nação branca, anglo-saxã e protestante, né? E ao mesmo tempo em que contestam a hegemonia do discurso multiculturalista estadunidense e do seu enquadramento étnico-racial da população de origem latino-americana, apontando para a diversidade nacional, cultural, de gênero e classe dessa população e os impactos dessa diversidade sobre as suas experiências nos Estados Unidos. Do ponto de vista epistemológico, é inegável o potencial, portanto, desprovincializador das perspectivas hemisféricas e transnacionais que focam nas relações e nas interconexões, né, ou conexões, né, histórias conexas, como dizem aí, né, outros historiadores, em vez de tomarem os Estados-nação como unidade de análise ou como experiências históricas e empíricas que são autocontidas ou autorreferenciadas, né? É verdade que os dependentistas já sabiam disso, né? Ainda que eles tenham também concebido a periferia como uma experiência circunscrita à América Latina, né? No campo dos Latino Studies, as abordagens hemisféricas e centradas nas zonas de fronteiras, ou no que eles chamam de borderlands, né? Aqui não concebidas exclusivamente como um espaço físico geográfico, né? Mas como também um lugar epistêmico, tem servido como antídotos às abordagens estritamente culturalistas e essencialistas que focam unicamente nas especificidades culturais de determinados grupos e coletividades latinas nos Estados Unidos, né? Tem considerar as clivagens de classe, gênero, que atravessam e diversificam as experiências dos latinos nos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, também é verdade que os Latino Studies também devem às suas interfaces com os estudos feministas e sobre gênero essa abordagem menos essencialista e mais relacional sobre a identidade, né? As perspectivas e abordagens hemisféricas e transnacionais promovidas pelos programas de Latino e Latin American Studies também têm sido indispensáveis à superação de interpretações dicotômicas que por muito tempo caracterizaram os Latin American Studies e que retratavam a América Latina como tradicional, subdesenvolvida, estagnada historicamente,
né, e politicamente instável, em oposição à sociedade estadunidense, ao contrário, então concebida como inerentemente moderna, desenvolvida, próspera, democrática, né, a estabilidade das instituições estaria invariavelmente salvaguardada, né? No entanto, e aqui eu quero apontar para alguns limites, né, da plena realização do que seria, de fato, uma desprovincialização do conhecimento produzido sobre a América Latina e as Américas, né? Há alguns obstáculos de ordem social, acadêmico, institucional, mas também estruturais e geopolíticas que se interpõem às interfaces dos Latino Studies, né, com os Latin American Studies, e destes com a América Latina, né? Então, para a maioria dos pesquisadores que atuam nessas áreas de estudo, e sobretudo nos programas que fundem, né, esses campos de estudo, os programas de Latino e Latin American Studies, como é o caso de Santa Cruz, estabelecer as interfaces entre os Latino Studies e os Latin American Studies e com a América Latina é tão urgente quanto desafiador. Segundo eles, um dos principais desafios da abordagem transnacional hemisférica é precisamente considerar o nível macro e global dos processos, sem perder de vista as particularidades regionais e locais que caracterizam a experiência dos latinos e também as particularidades das relações de cada país ou sub-região da América Latina com os Estados Unidos. Então, eu exemplifico com uma das pesquisadoras que eu entrevistei, de origem porto-riquenha, e que atua num centro de estudos americanos em Yale, né? Ela é antropóloga, ela mencionou especificamente as particularidades do colonialismo e do imperialismo estadunidenses em Porto Rico, quando comparados a outros países do Caribe e os seus impactos também específicos sobre a experiência dos porto-riquenhos nos Estados Unidos. Então, ela disse que o caso de Porto Rico é de fato emblemático nesse sentido, porque os porto-riquenhos não são nem categorizados como imigrantes, como os outros latinos, e, ao mesmo tempo, também não se enquadram perfeitamente na categoria de área, né, que se aplica a outros países latino-americanos. Alguns pesquisadores latinos têm advertido, aliás, para os riscos de se adotar de forma crítica a categoria guarda-chuva latino, já que ela é também empregada pela indústria cultural de massa, né, que veicula, através dos canais de televisão hispano-americanos, versões totalmente pasteurizadas, né, do que é o ser latino, né? E eles se ressentem, por outro lado, da representação do latino em museus ou mesmo na universidade, se dá sempre através de cânones da América Latina que em nada refletem a experiência dos barrios latinos, né, nos Estados Unidos. Então, eles apontam nesse sentido que essa categoria ampla latino, ela pode sinalizar um distanciamento, na verdade, das universidades em relação às comunidades mais próximas que elas deveriam representar, né? O que também nos dá uma certa dimensão, né, do caráter local dessa experiência, apesar das suas interconexões com os fluxos e processos regionais e globais. Eu me refiro às experiências dos latinos nos Estados Unidos, né? Então, prevalece entre aqueles pesquisadores que eu entrevistei o sentimento de que há um certo descompasso, uma desconexão, não só entre os Latino Studies e os Latin American Studies, mas entre esses estudos e a América Latina, né? Para começar, é notória a hegemonia do inglês na produção do conhecimento sobre os latinos e a América Latina que circula nos Estados Unidos, né? Eu pude testemunhar como professora convidada da disciplina ministrada pelo professor Juan Poblete, intitulada Spanish Studies, né? Que o principal público-alvo dessa disciplina, que são os jovens latinos, né, Latinx, filhos, filhas e netas de imigrantes latino-americanos, principalmente mexicanos e salvadorenhos, né, embora eles levassem quase todos nomes de origem hispano-americana, eles não tinham a mesma fluência de escrita e leitura em espanhol que eles apresentavam a falar, né? Então, eles falavam espanhol, ou o que eles mesmos chamam de Spanglish, né? Um espanhol todo misturado, né? Que evoca expressões em inglês, mas a leitura e a escrita deles é muito ruim em espanhol, né?
E eu também observei que as referências culturais latinas que eles tinham eram, em grande parte, da cultura de massa latina, veiculada pelos meios de comunicação de massa nos Estados Unidos, pelo canal Univision, Telemundo, coisas do tipo. Né? Veja, eu estou me referindo a um certo público, que é o público, né, que se forma nesses estudos latinos, né, ou estudos latino-americanos, ou em ambos. Né? Eles não leem e escrevem espanhol bem. Então, e também eu notei que, embora a proficiência em espanhol seja requerida para aqueles que pretendem se aprofundar nos estudos latinos e latino-americanos, quando eu analisei os planos de ensino das disciplinas sobre Latino Studies e América Latina, que são ensinadas em várias universidades estadunidenses, eu vi que toda a bibliografia indicada é em inglês. Toda. Né? Eu recordo aqui um fato relatado por uma das pesquisadoras latinas que eu entrevistei, né, que ela nasceu nos Estados Unidos, mas é descendente de mexicanos, né, e que me contou que em um dos encontros promovidos pelo grupo de pesquisadoras mexicanas americanas feministas, do qual ela faz parte, com feministas mexicanas no México, ficou claro, né, que elas tinham um total desconhecimento dos trabalhos umas das outras. Algo muito surpreendente, né? Mexicano-americanas e mexicanas não se liam umas às outras, né? Ela disse que ficou muito surpresa quando uma pesquisadora mexicana disse desconhecer qualquer trabalho nos Estados Unidos que versasse sobre a experiência das mulheres mexicanas, né? Ou sobre os movimentos feministas no México, né? Escrito por autoras americanas, mexicano-americanas, né? Da mesma forma, as pesquisadoras latinas nos Estados Unidos não tinham a menor ideia do que se estava produzindo no México sobre mulheres mexicanas na diáspora. Ela atribuiu esse descompasso ao fato de que as pesquisadoras mexicanas estavam publicando em espanhol e as pesquisadoras latinas estadunidenses estavam publicando em inglês. Ela disse, elas estavam publicando no México e nós nos Estados Unidos. Né? Eu estou citando, né, as palavras dela. Ela disse ainda que são poucos os pesquisadores latinos que conseguem, de fato, produzir um conhecimento com e não sobre os movimentos sociais e com pesquisadores latino-americanos na América Latina. E que aqueles que conseguem têm, de um modo geral, reportado as grandes diferenças de abordagem, né, e do conhecimento produzido na América Latina e nos Estados Unidos. Né? Além disso, os pesquisadores dos Latino Latin American Studies, com quem eu tive a oportunidade de interagir, ressaltaram que, embora o vínculo direto com a América Latina seja absolutamente necessário para empreender uma abordagem hemisférica e transnacional das Américas, esse é um empreendimento, na verdade, muito difícil de ser posto em prática se nós considerarmos o tempo e o montante de financiamento disponível relativo ao ritmo de produção e publicação que são necessários à progressão na carreira universitária. Então, uma das minhas entrevistadas, que é uma historiadora dos estudos feministas e latinos, e professora pesquisadora do Laos, né, afirmou que ela adoraria estabelecer pontes com os Latin American Studies e fazer pesquisa na América Latina. Mas ela reiterou que é um tipo de pesquisa que requer investimento pesado de tempo e de recursos financeiros, com viagens de longo período, né? O que, para alguém como ela, que tem filhos em idade escolar, é uma tarefa praticamente impossível, né? Principalmente se nós considerarmos a produção se nós considerarmos o montante de produção intelectual que se espera em tempo relativamente curto para fins de progressão na carreira. Né? Um outro pesquisador docente do Laos que eu entrevistei, e que se define como um pesquisador latino-americano, que trabalha há muitos anos nos Estados Unidos, e que, segundo ele, se beneficiou muito dessa fusão entre os Latino e os Latin American Studies. Então, ele atribui as tensões entre os pesquisadores latinos e latino-americanistas às suas diferentes filiações disciplinares e epistemológicas originais. Né? Então, para ele, ainda há uma clara separação entre os estudos sobre Estado, feito por latino-americanistas, e os estudos sobre cultura e identidade, que são realizados pelos pesquisadores latinos. Né?
Além disso, ele afirma que não há, que são ainda poucas as oportunidades dos pesquisadores latinos e latino-americanistas trabalharem juntos, e que normalmente as pessoas acabam conduzindo as suas pesquisas individualmente. Bom, parte desses relatos colhidos por mim, eles apontam para fatores institucionais e organizacionais do trabalho acadêmico contemporâneo que, no meu modo de entender, revelam alguns dos efeitos do neoliberalismo já observados por Atílio Boron sobre o trabalho acadêmico, né? Então, a ansiedade por resultados rápidos em um ambiente competitivo, caracterizado pelo produtivismo quantitativista, né, acaba nos conduzindo a um trabalho muito fragmentado, que é pouco afeito aos projetos coletivos ou em equipe, né, e de longa duração, que são tão necessários à realização de pesquisas sobre os fenômenos complexos, multidimensionais e transnacionais, como os fenômenos, né, de ordem regional, né, de escopo regional, como aqueles vinculados à América Latina, né, sobre a América Latina, os latino-americanos, os latinos, enfim, né? Quanto aos recursos financeiros, até onde eu pude apurar, as agências de financiamento também não têm sido grandes promotoras da ponte entre os Latino Studies e a América Latina, né? Os pesquisadores dos Latino Studies, eles se ressentem, por exemplo, do fato de que a Tinker, que é uma das principais agências de fomento à pesquisa sobre a América Latina nos Estados Unidos, ainda opera muito dentro da chave dos estudos de área e apoiam pesquisas empíricas realizadas na América Latina, mas não apoiam pesquisas sobre os latino-americanos que vivem nos Estados Unidos. Isso me contou uma pesquisadora latina, né, que faz trabalho com imigrantes latinos nos Estados Unidos. Um pesquisador latino que é bastante atuante na LASA me disse que no âmbito da LASA já se tem feito muita coisa para aproximar os Latino e os Latin American Studies. Ele mencionou, por exemplo, o fato de que vários encontros da LASA já foram realizados em países da América Latina e que o seu conselho executivo conta atualmente com vários pesquisadores de instituições acadêmicas latino-americanas. De fato, o atual presidente da LASA é da Universidade Nacional da Colômbia e a vice-presidente é pesquisadora da Flaxo, Equador. Mesmo assim, há um histórico de tensão no interior da LASA entre pesquisadores dos Latino Studies e dos Latin American Studies, que levou, inclusive, à fundação de uma associação própria dos Latino Studies, né, independente da LASA. Também, como me relatou um pesquisador latino-americano vinculado ao Laos, ainda há uma grande desvantagem dos eventos em espanhol e português promovidos nos congressos da LASA e os eventos que são realizados em inglês. Ele disse que ele observa que os eventos em inglês têm maior visibilidade e contam com um público bem menor, bem maior, né, os em inglês. Alguns pesquisadores atribuem esse descompasso entre os Latin e Latin American Studies, no âmbito da LASA, às tensões disciplinares que eu já mencionei anteriormente, né? Embora esses campos de estudo sejam interdisciplinares, prevalecem ainda nos Latin American Studies as abordagens das ciências sociais e particularmente da ciência política, enquanto que os pesquisadores dos Latino Studies normalmente vêm da literatura, letras ou da antropologia. Uma pesquisadora disse ser realmente surpreendente como, embora a interdisciplinaridade seja tão celebrada e até encorajada nas instituições acadêmicas atualmente, as perspectivas disciplinares são ainda predominantes e elas têm uma forte capacidade de estabelecer e vigiar os contornos das suas respectivas disciplinas. Isso no campo acadêmico nos Estados Unidos, né? Mas as tensões entre os Latino, Latin American Studies e a América Latina não se devem apenas às disputas acadêmicas e institucionais, né? Elas são percebidas por vários pesquisadores latinos nos Estados Unidos como disputas que resultam também das clivagens sociais que reverberam nas instituições acadêmicas, né? Pois, diferentemente dos Latino Studies, os Latin American Studies surgiram num ambiente acadêmico elitista, né, e foram, ao menos inicialmente, praticados principalmente por pesquisadores brancos. Alguns pesquisadores latinos afirmam que o mesmo se aplica, inclusive, a pesquisadores latino-americanos que se vincularam aos Latin American Studies nos Estados Unidos, né, os quais eles categorizam como membros de uma certa elite crioula latino-americana,
que em nada representa os povos originários e de origem africana da América Latina, e muito menos os latinos habitantes dos bairros estadunidenses. Talvez isso explique, em parte, alguma reserva e desconfiança que eu mesma encontrei por parte de alguns pesquisadores latinos quando eu os abordei sobre o meu tema de pesquisa. Por um lado, eu acho que isso se deve ao fato de que, desde uma posição contra-hegemônica no interior das instituições acadêmicas estadunidenses, os Latino Studies, eles refutam o status de objeto de estudos de outros que não deles mesmos, né? E, por outro lado, enquanto campo de estudo posicionado também no centro do campo acadêmico global, eles não estão habituados a se verem como objeto de estudo de pesquisadores latino-americanos que atuam na América Latina, né? Por fim, e eu já estou me encaminhando mesmo para o final da minha apresentação, né? Os pesquisadores latinos, dos Latino Studies, eles apontam a prevalência de uma abordagem liberal do multiculturalismo na academia estadunidense como um dos principais obstáculos à produção de um conhecimento mais crítico a respeito da experiência dos latinos nos Estados Unidos, da América Latina e das Américas. Né, para eles, um dos principais sintomas desse tipo de abordagem, e, portanto, né, um dos principais obstáculos à desprovincialização do conhecimento sobre os latinos, os latino-americanos e as Américas, né? Para ele, um dos principais sintomas desse tipo de abordagem multiculturalista liberal é o que eles chamam de tokenismo, né? Token é moeda, né? É uma espécie de moeda de troca, que se traduz na contratação pontual de pesquisadores do campo dos Latino Studies, sem que se promova concomitantemente políticas e práticas institucionais que contribuam, de fato, na prática, para o fortalecimento das interconexões entre as universidades e as comunidades latinas, o que, no modo de entender deles, acaba resultando numa espécie de domesticação das perspectivas anticoloniais, anti-imperialistas e críticas no interior da universidade, né? Bom, mais do que reflexões conclusivas, né, esses são alguns resultados da pesquisa que são indicativos da existência de aspectos estruturais, mas também organizacionais e institucionais pertinentes ao universo acadêmico, né? E da suscetibilidade desse universo acadêmico a relações de poder que reproduzem desigualdades sociais, étnicas, raciais e geopolíticas, né? E que impedem a troca mais simétrica e mais plural de conhecimento entre Estados Unidos e América Latina. Eu gostaria de finalizar agradecendo mais uma vez o programa por ter viabilizado a oportunidade de realizar essa pesquisa, né? Eu realmente aprendi muito com os Latino Studies. E eu considero, de fato, que se experimentar como intelectual estrangeira, já sugeria o Zimmel, né? É fundamental para que nós possamos pensar reflexivamente sobre os outros e sobre nós mesmos. A metáfora da fronteira ela é muito rica nesse sentido, e eu acho que fundamental para nós adotarmos uma postura crítica e reflexiva, capaz de desfazer mitos e essencialismos que têm sustentado as velhas e perenes relações coloniais amparadas em dicotomias assimétricas. Eu espero que a CAPES CNPq e as outras agências de fomento à pesquisa não percam isso de vista. Bom, e finalmente, inspirada pelos Latino Studies e arriscando cruzar a fronteira das disciplinas, eu escrevi alguns poemas enquanto eu estava em Santa Cruz. E um deles eu gostaria de compartilhar com vocês aqui hoje. Se chama Nepantla, um termo nahuatl, né, empregado pelos estudos chicanos para designar um entre-espaço, né, a vida entre duas culturas. Eu escrevi esse poema motivada pela experiência das minhas filhas como estrangeiras e o seu esforço diário por cruzarem fronteiras. Então, Nepantla. Entre brechas e atalhos, na margem e desde as botas, brota a falta que não há. Silêncio, barulho, tudo atordoa, amontoa o emaranhado, indecifrável não está. No mundo incomunicável das línguas, nada pode contra o sussurro ensurdecedor e a dor de não falar. Tateia sentidos, escreve suas notas e tampa os ouvidos para se reinventar.
Obrigada, gente. Foi um prazer poder apresentar essas reflexões para vocês hoje aqui. Nós que agradecemos, Lília, foi uma apresentação excepcional, como a gente já corretamente esperava, e uma conclusão também belíssima. Obrigado pela generosidade de compartilhar esse poema com tantas conexões e ramificações com sua própria apresentação e experiência. Eu tenho já inúmeros comentários e perguntas que eu adoraria te fazer, mas esse não é meu papel aqui hoje, então eu abro a palavra para o nosso público presente, para que façam suas inscrições, pode ser levantando a mão, pode ser pelo chat, para quem o chat está disponível. Em muitos casos, quando a pessoa entra como convidada, o chat não fica disponível, então teria que abrir o vídeo ou o microfone ou pedir para alguém fazer a pergunta, tá? Então, o Alessandro já correu aqui para se inscrever. Em seguida, a gente tem a professora Elisa, e eu gostaria de saber se mais alguém gostaria de se inscrever para a gente fazer uma primeira rodada de 3 perguntas, comentários, complementos. Obrigado, Elaine. Alguém mais, pessoal? Bom, se não tiver, então... Ah, o Alexandre. Então, obrigado, Alexandre. Eu vou passar a palavra agora, então, ao Alessandro. Por favor, Alessandro, pode fazer sua Boa pergunta ou tarde. comentário. Boa tarde, professora. Parabéns pela sua fala. Boa tarde a todos. Eu fiquei assim um pouco com dúvida, eu não sei se eu entendi direito com relação quando você abordou a questão do multiculturalismo, né, assim, as abordagens, que eu entendi, parece que as abordagens multiculturalistas, elas têm impedido de uma construção de análises críticas, né, a respeito da questão dos latino-americanos, né? Mas, assim, então, isso aí que me mandou. É por parte dos latinos que estão pesquisando nos Estados Unidos, lá, no caso, assim, os latinos radicados lá, ou por parte assim, dos acadêmicos norte-americanos, que eu não entendi direito. Essa crítica ao multiculturalismo. Você Lília, prefere vamos que ouvir eu... as demais Isso, eu acho que é melhor. perguntas? Aham. Por isso que eu propus a ideia de uma rodada, porque aí a gente pode ouvir com calma e se organizar para responder. Elisa, por favor. Boa tarde, Lilian. Parabéns. Adorei ouvir você falando, porque é um tema que me toca muito pela minha vivência pessoal, né? Eu morei nos Estados Unidos durante 5 anos, no final da década de 1980 e iniciando a década de 1990. E naquele momento, a discussão, até vou me referir um pouco à pergunta do Alessandro, porque naquele momento a discussão sobre multiculturalismo parecia que ia responder a muitas perguntas e a muitas questões, inclusive de integrar de uma forma menos conflito, assim, de tentar evitar o conflito, digamos, né? Porque a gente tinha uma situação muito heterogênea, por um lado, os interesses muito específicos, interesses políticos muito específicos da comunidade porto-riquenha, que já se fazia representar, só que não de uma maneira muito ostensiva. E aí essa discussão do multiculturalismo ela serviu um pouco para integrar as reivindicações da comunidade porto-riquenha no restante dessa comunidade de origem latino-americana de verdade. Só que isso tinha outras complicações. E eu trabalhava em museus que lidavam de uma maneira muito generosa com essas questões. Então, eu queria te perguntar como é que você vê, porque na costa oeste é outra realidade, né? Essa presença latina ela é muito mais forte do que em Nova York. Em Nova York, essa presença existe, mas ela é predominantemente porto-riquenha, do ponto de vista político, ela não é tão diversificada como você apresenta. E aí eu queria te perguntar se há algum contato dessa comunidade que está... depois eu vou querer conversar muito com você sobre isso, mas não agora, porque não é o momento. Mas como é que essa comunidade da Costa Oeste se relaciona com aquela parte central ali agora, porque a gente tem um centro no Texas,
que é super importante de discussão, né, dessa relação aí entre latinos e Latin American. E a gente tem também em Chicago um grupo super importante. E aí eu queria te perguntar como é que está sendo articulada aí essas comunidades acadêmicas que antes trabalhavam cada uma por conta própria, não se comunicavam muito. É isso. Obrigada. E parabéns de novo. Obrigada. Obrigado, professora Elisa. Então, eu queria convidar agora o Alexandre para seu comentário ou pergunta. Boa tarde a todos, a todas. Professor Christian, obrigado por trazer a professora Lília Gonçalves. Parabéns pela apresentação. Eu vou contar uma história particular que sofri talvez na pele essa despreocupação com os problemas latino-americanos nos Estados Unidos. E falo num órgão que não devia ter isso. De 2006 a 2013, eu fui observador do Comitê de Especialistas em Administração Pública das Nações Unidas. E em 2013 eu me candidatei, fui indicado, fui selecionado pelo ex-secretário-geral Ban Ki-moon e fui membro do Comitê de Peritos de Administração Pública das Nações Unidas. Tinham 6 latino-americanos. Eu, Castellazo, do México, Marta Oihanati, da Argentina, Rovena Bettel, de Bahamas, Paul Quist, da Nicarágua, e o próprio Alan Rosenbaum, que é dos Estados Unidos, um cara conhecido. O tema, quando você tinha as discussões, as resoluções, os textos que se discutiam, as questões latino-americanas, as questões da problemática latino-americana ou da produção latino-americana, mesmo você tendo 6 pessoas e 24, eram colocados ao lado. Você tentava até incluir isso, mas era colocado do lado. Eu lembro de uma discussão que discutimos riscos ambientais, e o Brasil estava enfrentando à época um problema gravíssimo, 2011, simplesmente ignoram, né? E ficam numa versão eurocentrista ou estadunidense desse processo e esquecem. Dentro das Nações Unidas, o Brasil, que é subrepresentado, tem muitos comitês, muitos departamentos, e a representação brasileira é pequeníssima, pior agora com o presidente do professor Christian, pior agora, e não tem, quando se discute alguma questão, fica centrado acima do Equador, essas coisas, mesmo você tendo 6 pessoas. Essas pessoas, quando discutiam, ficavam centradas numa discussão mais eurocentrista, uma discussão mais estadunidense. Talvez na costa oeste não seja tão difícil isso, mas no ambiente das Nações Unidas isso devia ser mais fácil e não o é. Obrigado, Alexandre. Só para esclarecer, o Alexandre tem uma dificuldade em reconhecer a atual pessoa na presidência, então ele precisa sempre atribuir a uma terceira pessoa. Não quer dizer que ele é meu presidente também, tá? É só porque ele tem essa resistência psicanalítica a reconhecer quem está lá no poder e eu sou solidário ao sofrimento dele. Eu tenho uma dificuldade muito grande de falar o nome. Então, aí ele tem que fazer isso, mas aí para não ter nenhuma confusão, tá? É só para dizer que é fruto dessa dificuldade dele. Lília, te devolvo a palavra para essas 3 primeiras perguntas e comentários, e na sequência o Tomás está inscrito já, tá, Tomás? Lília, por favor. Tá, então eu vou começar pela pergunta do Alessandro. Na verdade, Alessandro, quando eu me referi à crítica ao multiculturalismo liberal, quem faz essa crítica são os próprios pesquisadores do campo dos Latino Studies, cuja origem repousa justamente nesses movimentos sociais dos bairros, né, latino-americanos nos Estados Unidos, porque o que eles dizem que aconteceu com o multiculturalismo institucional, né, estadunidense, é que ele acabou fazendo uma coisa meio de fachada, né? Então, você contrata pesquisadores pontualmente para ocupar alguma posição aqui, outra ali, para dizer que nós somos, né, multiculturalistas, olha aqui o nosso professor latino, né, o nosso centro latino e tal, mas isso não vem concomitantemente com políticas mais sólidas
né, de fato de inclusão dessa população nas instituições de conhecimento, né? Então, a crítica vem da parte deles, né? E eu acho que eles são bem críticos e nesse sentido, e eu não acho que eles sejam... Eu veria hoje no campo político e acadêmico institucional dos Estados Unidos, o campo latino, apesar, né, das suas dificuldades de interconexão com a própria América Latina, como um campo bastante crítico e reflexivo, né? E com forte potencial desprovincializador, né? Por eles, pela postura deles, né? E aí, você acha que eu esclareci sua pergunta, Alessandro? Aí, com relação a Elisa, né, e que eu acho que é isso mesmo, né, Elisa, que eu estou falando para o Alessandro, é isso que você também, acho que captou na sua experiência nos Estados Unidos naquele momento, como se fosse uma espécie de política de domesticação dos conflitos, né? Vamos incluir para a gente também ir categorizar, né, de forma hegemônica, para também a gente segurar um pouco a onda aqui, porque a coisa estava candente, né? Bom, com relação a esse contato entre a costa oeste e os outros centros de Chicago, né, do Texas, alguns pesquisadores da Califórnia, né, e vinculados ao chicano, né, aos estudos chicanos da Califórnia, foram fundadores em outros centros nos Estados Unidos, né, latinos, e atuam nesses centros, e eu acho que há uma boa conexão entre eles, né, como eles são relativamente marginalizados, né, são marginalizados no campo acadêmico e institucional nos Estados Unidos, eles mantêm, né, uma certa coesão entre eles, embora você também tenha muitos diferentes tipos de centros latinos nos Estados Unidos. Você tem uns centros latinos, de estudos latinos, que são muito culturalistas, né, que não tem essa pegada mais crítica, né, e reflexiva. Eles têm um caráter quase que folclórico, né, e que também reproduzem uma imagem de latino e América Latina que os pesquisadores latinos chamam de muito canônica, né? Então, tem uma pesquisadora, não sei se você conhece, que estuda fez um trabalho sobre o Museu do Barrio, em Nova York, que ela é porto-riquenha, e que ela fala isso, ela fala o Museu do Barrio acabou se tornando um museu icônico da América Latina, mas com figuras que não representam as comunidades latinas que circulam o museu, né, que estão ali nas redondezas do museu. Ela se chama Arlene Dávila, essa pesquisadora, né? E eu acho, você fez uma questão sobre a costa oeste, que talvez seja um pouco diferente de Nova York, né, nesse sentido, porque Nova York é menos diversificado. Eu diria que hoje em dia não, eu acho que Nova York, depois da década de 90, principalmente, né, a partir da década de 90, a comunidade latina se diversificou muito, né, e você tem aí uma importante comunidade de dominicanos, né, você tem ali naquela região de New Jersey, não só porto-riquenhos, mas até brasileiros, né? Não são tão grandes números, mas cubanos também, né? E aí isso me remete à pergunta do Alexandre, se é diferente, né, na costa oeste, essa experiência com a América Latina, por ser mais próxima, por já ter sido, né, parte do México. Olha, uma das coisas que mais me chocou, eu acho que a Califórnia, sem sombra de dúvida, tem uma tradição política muito mais progressista, né? Embora na década de 90 tenha sofrido aí um revés, né? Nessas tendências e muita resistência às políticas afirmativas, né? Mas ela conta com o sistema UC, Universidades, né, da Universidade da Califórnia, que é um sistema público. Então, e a Universidade da Califórnia, ela já nasceu com lá quando ela foi fundada, com essa ideia de servir as comunidades, né? Então, isso de fato torna, pelo menos o ambiente acadêmico, eu acho que mais aberto, né, a esses estudos e a essas comunidades. Por outro lado, eu fiquei muito chocada quando eu cheguei em Santa Cruz, porque
é uma cidade relativamente pequena, que tem a universidade, fica no Vale do Silício, próximo do Vale do Silício, que é uma região riquíssima dos Estados Unidos, né? E assim, a presença latina, para mim, ali, de pronto, né, antes de eu ir para a universidade e tal, ela estava atrás dos balcões, né? Ela estava, de certa forma, invisibilizada nos trabalhos mal remunerados, né? A comunidade latina, salvadorenha, né, mexicana, que vive ali, vive nas redondezas, elas não transitam pela cidade, né, nos espaços, junto com os outros, que são majoritariamente brancos, né? A minha filha estudou numa escola pública lá, as duas, né? E a escola da pequena ficava num bairro perto da universidade, então a comunidade ali era majoritariamente branca, mas também de origem mexicana, mas muito para trás, né? Assim, o bisavô foi mexicano. São pessoas que praticamente são descendentes das pessoas que viviam ali na Califórnia antes de se tornar Califórnia, né? Então, e na escola dela tinham poucas crianças latinas, filhos de imigrantes contemporâneos, né, nos Estados Unidos. E essas mães dessas crianças não conseguiam se comunicar com a escola, né? Eles falavam espanhol, a escola tinha um esforço lá para dizer que abrigava, enfim, que era bilíngue e tal, mas não era bilíngue, né? Então, mesmo na Califórnia, tem uma política muito forte de, assim, se certificar de que as crianças vão aprender o inglês, elas têm que aprender o inglês, né? Eu recebia cartinhas, assim, quase todo mês, para saber se as minhas filhas, né, porque a Secretaria de Educação viu que elas eram estrangeiras, se elas estavam se saindo bem no inglês, tá? Então, assim, mesmo na Califórnia, você tem essa política, né? Obrigado, Lília. O Tomás se inscreveu. Eu queria perguntar se nós teremos mais alguém com vontade de se inscrever. É só levantar a mão ou abrir o microfone. Lília, então eu me inscrevo depois do Tomás, tá? Vou passar a palavra para ele. Vamos lá. Obrigado, Christian. Oi, Lília, tudo bem? Quanto tempo? Tudo bem, Tomás. Vamos lá, minha pergunta é o seguinte, se minha memória não está ruim, nas nossas aulas lá, eu lembro que a trajetória dos Latin American Studies, eles têm muita relação com a política de Estado dos Estados Unidos, né? E aí a minha pergunta vai no seguinte sentido, em que medida você vê essa trajetória histórica dos Latin American, não quero que você faça um resumo aqui nem nada, mas eu quero, em que medida, digamos, isso que você viu na sua pesquisa se conecta com essa trajetória? Essa é a minha pergunta, né? Então, em que medida, digamos, tanto o surgimento desses Latino Studies como a sua possível incorporação, ou eu cheguei um pouquinho atrasado, eu não sei se eu perdi algo nesse sentido, né? Mas essa relação dos Latino Studies com os Latin American Studies, em que medida isso reflete, digamos, alguma mudança na política de Estado, ou uma outra caminho possível seria, digamos, que ao longo do seu desenvolvimento essas coisas divergiram, né? E elas não têm mais essa conexão tão forte. Então, eu queria ouvir você um pouquinho em relação a isso. Obrigado, Tomás. Lília, eu queria comentar alguns aspectos que me chamaram muito a atenção na sua apresentação. O primeiro deles, talvez mais imediato para nós, são as perspectivas de comparação que a tua pesquisa abre para a gente, né? Há uma comparação situada, digamos assim, no contexto norte-americano, que é muito complexa e que você apresentou muito bem, mas eu acho que traz também perspectivas de comparação muito ricas, até com o nosso próprio programa, né? A sua proposta, a experiência da UNILA. Você foi uma pesquisadora e é uma pesquisadora de iniciativas pedagógicas de vanguarda, vamos chamar assim, né? Desde sua tese sobre a implementação das cotas raciais na UNB e na UERJ, teu mestrado anterior sobre o contexto de globalização. Então, é um privilégio para a gente poder contar com as tuas reflexões, com a tua pesquisa, para a gente poder pensar o nosso lugar dentro desse campo
em transformação permanente, que é o campo dos estudos latino-americanos, das ciências sociais latino-americanas e dos estudos latinos. O segundo cenário de comparação, que para mim foi muito imediato, tem a ver também com a minha própria experiência de pesquisa mais recente, nos últimos 5, 6 anos, envolvendo o Quebec, né? E de certa maneira, eu também estou fazendo um estudo de sociologia, antropologia de uma comunidade disciplinar, no caso dos antropólogos no Quebec, né? E me envolvendo também com histórias institucionais de fundação de departamento, de cisão de departamento, de financiamentos que são disputados, e as referências e entrevistas que você traz na sua apresentação, de certa maneira, mostram que esse tipo de estudo pega o boi pelo chifre, né? Ou seja, escancara os desafios atuais de você institucionalizar experiências de vanguarda no âmbito da universidade. E escancara o quanto a universidade é um ambiente segregado, é um ambiente compartimentalizado, um ambiente em que os recursos passam por preconceitos disciplinares, né? E eu achei tudo isso muito interessante. E, ao dizer isso, é que eu gostaria de colocar a minha pergunta, e talvez seja a terceira dimensão de comparação, que, lógico, você não precisa responder, é mais para a gente trocar e pensar em diálogos continuados daqui para frente, que é essa dimensão propriamente epistêmica em que se funda e que se tenta enraizar os estudos latino-americanos e os Latino Studies, né? Desse ponto de vista, se tem algo que me chama muito atenção no modo como a gente ensina paradigmas em ciências sociais, teorias e métodos, e a história das nossas disciplinas, é o viés não só eurocêntrico, como a perspectiva decolonial não cansa de criticar, mas o aspecto propriamente sexista e patrilinear com o qual a gente se refere a nossas disciplinas, né? A retórica e a linguagem dos pais fundadores, né? E a permanente congratulação, premiação dos heróis institucionais das nossas disciplinas é algo que não me cansa de chamar a atenção agora que eu estou olhando para o contexto quebecoise, né? Ou seja, ali também você tem obras póstumas dedicadas inteiramente aos pais fundadores da disciplina, né? Então, dito isso, eu pergunto, aonde estão os pais fundadores? Para onde vai esse discurso nos Latin American Studies? Faltam atores de institucionalização dessa área, a exemplo das outras disciplinas que podem contar com Durkheim, com Weber, né, como institucionalizadores de disciplina. No nosso país, Florestan Fernandes, Roberto Cardoso de Oliveira, na Argentina, Gino Germani, né? Enfim, são muitos exemplos que a gente pode dar, via de regra, de homens institucionalizadores desses campos. Como é que isso apareceu por lá, se é que apareceu? É isso. Muito obrigado novamente e me somo aos parabéns aí pela bela apresentação. Obrigada, Christian. Ótimas perguntas. Tomás, que bom revê-lo aqui, né? De fato, faz um tempão que a gente se encontrou aí pelo ELA, né? Na época presencialmente. Ainda espero que em breve a gente possa se ver presencialmente novamente. Se eu entendi bem a sua pergunta, né? Você me perguntou em que medida essa combinação, né, dos Latin American Studies com os Latino Studies, que vem de uma outra tradição, né, aí muito mais de vanguarda, muito mais de que vem de baixo, né, não vem de cima pelo Estado, né, em que medida que ela reflete políticas do Estado. Eu acho que ela reflete indiretamente, porque, na verdade, o que acontece? Você tem, a partir de um determinado momento nos Estados Unidos, o desvio do foco sobre a América Latina, do ponto de vista do Departamento de Estado, para a Ásia, né? Eles começaram a apostar todas as fichas deles no campo dos estudos de área para outras regiões, que para eles eram mais importantes e interessantes naquele momento, do ponto de vista geopolítico, né? E isso resultou também
numa puxada de tapete de financiamento para esses centros de estudos latino-americanos nos Estados Unidos, né? Então, indiretamente, eu acho que os Latin American Studies, que são os estudos de área, né, de certa forma se beneficiaram disso, porque eles tiveram necessariamente que se abrigar junto com os estudos latinos, que tinham uma tradição mais crítica, né, desde baixo e tal, para também se abrir, né? Embora eu tenha que dizer que também a experiência dos pesquisadores latino-americanistas na América Latina, né, e o intercâmbio de pesquisadores latino-americanos nesses centros de estudos latino-americanos também proporcionou essa abertura, né? Então, se trata de um movimento que eu acho que é mais complexo, né? A gente tem, por exemplo, o Guillermo O'Donnell, que é uma grande referência em estudos de democracia, né, sobre Estado, América Latina, democracia na América Latina, né, Estado, como é que ele chamou? Autoritarismo burocrático, né, na América Latina, é uma referência importante, Christian. Talvez, né, ele, não sei, mas dentro do campo dos Latin American Studies, talvez o Guillermo O'Donnell, que é um latino-americano, que atuou nos Estados Unidos boa parte da sua vida profissional, seja um desses pais fundadores, né, sem dúvida, sem sombra de dúvida, uma referência importante para esses estudos, né? Mas aí, fazendo já o gancho para a pergunta do Christian, quem seriam os pais fundadores dos Latino Studies, né? Eu acho que uma grande referência para os Latino Studies é, por exemplo, Glória Ansaldúa, né? Vinculada aos estudos feministas e tal, queer, né? Ela é uma dos expoentes, aí talvez a principal formuladora dessa noção de fronteira, né? A partir da qual temos que olhar, né, para essas experiências latinas nas Américas e nos Estados Unidos, né? Mas isso também é motivo de crítica de alguns pesquisadores latinos hoje, na universidade nos Estados Unidos, porque eles acham que essa permanente reprodução de cânones, ela impede que nós nos mantenhamos mais abertos, né, à produção do conhecimento desde as comunidades, né? Então, assim, eles têm um grupo de pesquisadores que está realmente incomodado com o que eles veem como uma certa transformação da universidade numa, como diz o Bourdieu, né, numa cidadela de intelectuais, né? Então, e que não se comunica com essas comunidades, né? Então, eles, ao mesmo tempo, chamam atenção para essa coisa da canonização, né, de certas figuras que, sim, que deram início a esses estudos e tal, mas que não podem ser as únicas referências, não podem ser, a gente não pode parar por aí, né? Eu acho que realmente, né, você me chamou a atenção para uma coisa, eu estava fazendo comparação mesmo sem necessariamente ter frisado isso, ou ter me dado conta disso, né? Talvez a comparação esteja no meu DNA, né? Porque eu estou, de fato, desde há muito tempo fazendo comparação, porque eu acho que, no fundo, a comparação, ela é fundacional do nosso fazer, das ciências sociais, né? As ciências sociais e a comparação nascem juntas, eu acho, né? Então, e com o nosso programa, aí me fez pensar uma coisa, não vou te responder isso agora, né? Porque eu acho que tem muitos pontos em comum, mas tem muitas diferenças também, né? E tem diferenças, eu acho que algumas delas que se devem, inclusive, ao caráter da universidade pública no Brasil, ainda, né? Ainda. A gente não sabe se isso não vai tomar uma outra direção, né? Estão tentando, né? Porque a universidade pública nos Estados Unidos não é o mesmo público daqui, né? Não tem o mesmo sentido de público. Elas têm, vocês cobram mensalidade, né? Para os estudantes se manterem lá, é muito complicado, porque é muito caro, né? Mesmo a UCSC, que tem programas, que é uma das universidades que mais acomodam estudantes de baixa renda e das comunidades latinas e tudo,
É muito complicado, porque assim, a residência deles é caríssima, né? O aluguel em Santa Cruz é caríssimo. Então, eles têm vários movimentos de estudantes que acampam, inclusive, nas universidades, porque não tem onde morar, né? Então, esse é um grande entrave, eu acho, né? Mas o que eu ia contar é que eu achei muito curioso, porque eu estava lá como professora, né? Então, também, quer dizer, eu estava lá como pesquisadora, mas professora da UNB, né? De uma universidade no Brasil, que acomoda um dos únicos programas americanistas aqui, né? E talvez da América Latina. E eu achei muito curioso, Christian, porque ninguém me chamou para eu contar a experiência do ELA para eles, né? Ninguém me chamou, com exceção de um professor já mais velho, chileno, né, que me convidou para participar de uma aula, né, dele na pós, para eu contar um pouco sobre a minha pesquisa. E aí ele me fez algumas perguntas sobre a nossa experiência de estudos sobre a América Latina aqui no Brasil, né? Mas eu não recebi nenhum convite para contar sobre a nossa experiência. Eu achei isso muito louco, para falar a verdade, né? Embora muito sintomático disso que, no fundo, eu também estou apontando aqui. Mesmo desde um ponto contra-hegemônico, né? E desde as margens na academia estadunidense, a geopolítica do conhecimento continua sendo reproduzida ali, né? Então, eu não sei, né, se isso pode ser superado. Eu não vejo, sinceramente, eu acho que a gente, e aqui no Brasil também, né, como eu citei ao longo da minha exposição, eu acho que um dos principais desafios que a gente tem a vencer hoje, em qualquer área do conhecimento, na universidade, é a prevalência de um certo ethos neoliberal no nosso métier, né? Que fragmenta o nosso trabalho, que nos conduz a um trabalho que é muito individual e fragmentado, né? Porque a gente precisa de resultados rápidos para atender a uma dinâmica de produtividade, né? Que muitas vezes é avessa ao tempo de duração necessário, né? E a troca necessária para que a gente realmente faça um trabalho com essa dimensão, né, de dimensão transnacional, hemisférica, de conexões globais e tal. Então, é isso, assim, eu não sei se eu te respondi tudo, né, mas Não, mas acho que foi uma ótima troca, Lília. Eu acho que é isso mesmo que faz a gente pensar, né? E repensar. Eu acho que sua apresentação, seu trabalho traz muitos elementos para a gente exercitar nossa própria reflexividade, né? Esse conceito, inclusive, tem surgido com muita força dentro da minha pesquisa no contexto do Quebec, porque esse descobrir-se um outro como um outro, né, dentro de um determinado campo, é fundamental para a gente conseguir ter esse olhar muito privilegiado sobre a nossa própria atuação e a atuação dos outros. Isso acaba atualizando esse lugar de fronteira que você mencionou, né? A reflexividade acaba sendo uma espécie de categoria eminente desse lugar de fronteira que a gente está. E na sua resposta, fica o convite, né, para nos tornar um caso de comparação ao que você vem pensando, porque eu acho que dentro dessa geopolítica do conhecimento, os estudos comparados têm um papel muito interessante ao permitir tirar da sombra alguns casos que não seriam vistos de outros pontos de vista, né? Então, quando a gente propõe algumas comparações que são muito inusitadas, né, um centro de Latino American Studies no sudoeste dos Estados Unidos e um único centro no contexto brasileiro, suscita pelo inusitado uma luz sobre essas experiências que dificilmente entrariam no radar de outros pesquisadores e pesquisadoras, né? Eu me lembro do Canclini, com um texto mencionando que só o estado de Nova York reunia mais latino-americanistas que a América Latina inteira, né? Então, assim, quando ele falou isso, trouxe, de novo, para uma outra luz, o lugar que a gente ocupa dentro desse debate, né? E quais as estratégias que a gente tem que adotar, epistêmicas mesmo, para projetar o que a gente faz aqui para outras partes. Então, eu acho que é muito bem-vinda essa troca que a gente está tendo aqui,
e te agradeço. Está tendo todo um debate aqui no chat, Lília, sabe? Aquela conversa paralela que às vezes acontece. Então, eu não vou ter como recuperar toda aqui, mas houve um debate em torno da ideia do multiculturalismo, né? Os seus momentos de progresso e de retrocesso e de cooptação pelo neoliberalismo. A referência que a Elizabeth trouxe da última publicação do Elgio Trindade, falando de 4 autoras latino-americanas que a gente pode recuperar. E ali, Elisa faz uma última pergunta aqui, é um comentário, na verdade. Às vezes parece impossível transpor barreiras disciplinares. Talvez para os estudantes seja importante ver quantas divergências esse debate pode englobar. No campo da história da arte, a discussão avançou muito e é cada vez menos convergente. Bom, depois você pode retomar essas anotações, esses comentários. Já temos aí 1h35 de apresentação, 1h35. Queria saber se alguma das pessoas que falaram gostariam de complementar as suas perguntas ou seus comentários, ou temos espaço ainda para uma última pergunta. Bom, eu queria só... isso que eu ia dizer. E não havendo, Lília, eu te devolvo a palavra para você arrematar aí esse nosso momento de conversa. Teve uma outra questão que você colocou, né, que, em relação também a quais são os pais fundadores e sobre essa questão enfim, né, do sexismo presente também nas instituições do conhecimento, né, o racismo e tal. Isso é inegável que isso está presente, né, nas instituições, em todas elas e também nas instituições de conhecimento. Eu ainda acho, Christian, que a universidade, apesar dos pesares, e mesmo lá nos Estados Unidos, ainda é um espaço onde pelo menos esse debate está posto, sabe? E ele está posto, não foi a partir de si próprio, foi provocado sim por movimentos sociais. Nos Estados Unidos isso é evidente, né? Eles tiveram, mesmo que de forma domesticada, que incorporar esse debate, né, sobre as representações, né, as representações das mulheres, dos negros, né, afrodescendentes, dos indígenas, dos latinos e tudo mais. Agora, eu acho que esse debate ele é um debate muito espinhoso ao mesmo tempo, porque do lado também, e no início isso aconteceu, né, desses movimentos sociais que culminaram na formação de centros epistêmicos, né, de conhecimento dentro da universidade, houve também uma certa tendência ao essencialismo, sabe, e a um culturalismo que, em vez de elucidar e eu acho que abrir para a complexificação desses processos todos, acabaram muito afirmativos, né, até pela sua... em função das relações de poder, né, para se colocar politicamente mesmo num campo de saber, e eu acho que isso muitas vezes levou a versões muito estereotipadas, né, deles próprios, né, e do próprio Estados Unidos e da América Latina também, né. Então, eles também não estão livres disso, sabe? Isso eu acho que ao mesmo tempo eu acho que vários deles estão conscientes, como também estamos aqui, né? Eu acho que estão ficando mais conscientes disso, né? Dos riscos dessa essencialização para um lado e para o outro, né? Então, era esse o comentário que eu queria fazer. Legal. O Alexandre levantou a mão aqui, depois recuou. Não sei se ele vai manter a sua intenção. Só parabéns à professora Lilian pelo dom de poetisa e pela capacidade, pela qualidade de arte gráfica das suas filhas lá atrás. Ali é a obra da Marina, a mais nova. Ela é uma artista. Eu queria agradecer também essa oportunidade. Para mim sempre é muito bom quando eu exponho, né, e ser provocada num ótimo sentido pelas perguntas, né, de vocês, e também porque é uma oportunidade também de eu pensar de novo, né, sobre isso e continuar. Eu tenho muito material e que eu ainda não trabalhei todo, né, e foi uma pesquisa que, na verdade, abriu muitas
muitas portas, assim, de continuidade. Eu posso ir para um lado, eu posso ir para o outro, né? Eu posso ficar só na discussão sobre identidades, por exemplo, acadêmicas dentro desse campo, né? Mas eu posso ir para o lado também da produção do conhecimento. Enfim, tem inúmeras possibilidades e eu preciso agora me dedicar a isso, né? Foi só o começo. Muito bom. Lília, e esse era o espírito realmente desses nossos seminários da linha de pesquisa. Eles surgiram, como eu falei, no contexto da pandemia, na sua primeira fase em que observamos a quarentena de maneira mais rigorosa. Não que isso tenha que ser abandonado agora, mas a gente já tem um avanço, pelo menos em alguns lugares, faixas etárias e camadas sociais de vacinação, mas o legado talvez positivo que a gente está tirando de tudo isso foi nos reconhecer novamente nessa posição de pesquisadores, de pesquisadoras, né? Eu acho que é a melhor forma que nós temos de nos reapresentar, nos apresentar às turmas que estão chegando. No próximo dia 10 de setembro, a gente vai ter uma autoapresentação de nós para os estudantes a respeito da linha de pesquisa, mas eu acho que esses últimos encontros nossos já nos apresentaram na nossa melhor forma, né? Falando o que a gente está estudando, o que a gente está pesquisando, como é que a gente está dando sentido, né, ao projeto acadêmico do nosso programa, e vai ser muito bem-vinda os novos ciclos de conversas nesse espírito. Então, como eu falei, essa já é a nossa 6ª apresentação, mas a porta para agendarmos e nos encontrarmos para essas conversas vai estar sempre aberta, e não necessariamente comigo organizando, mas com qualquer um de nós, ou qualquer uma de nós à frente disso, tá? Então, é só nos mobilizarmos e a gente reservar um espaço para esse momento tão bom de aprendizagem, de troca que a gente está tendo aqui. É aí que a gente lembra que o que a gente faz não é importante só para a gente, né? Tem eco para outras pessoas também, e eu acho que a tua apresentação hoje foi uma ótima demonstração disso, e está todo mundo te agradecendo e te parabenizando, Lília. Eu que agradeço, eu agradeço realmente a oportunidade, foi muito bom para mim. Legal, então vou encerrando a gravação por aqui, me despedindo e agradecendo novamente da professora Lília Gonçalves Magalhães Tavolaro, agradecendo ao público presente pelas perguntas, pelos comentários, pela participação até aqui, e nos vemos no próximo seminário das linhas de pesquisa. Um abraço em todas e todos, se cuidem muito. Tchau, tchau. Até mais, gente, até mais, obrigada.